Bom dia, rapaziada. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. É nóis. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Rapaziada, hoje eu vou falar sobre Durkheim, o livro dele Suicídio e Deus. Eu vou fazer uma relação e como a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano. E antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre Durkheim. Durkheim é um sociólogo e no final do século XIX ele escreve um livro chamado O Suicídio. E ele vai estudar o suicídio, vamos dizer assim, de três formas. Ele vai analisar, ele vai ver, ele vai chegar na conclusão que o suicídio, o fato da pessoa se suicidar é derivado de três formas. E dela é o altruísta, o egoísta e o anômico. E ele estuda não só como indivíduo, como o contexto que ele está inserido. Ele valoriza a sociedade. E Max Weber depois ele vai estudar mais o indivíduo, ele vai valorizar mais o indivíduo do que a sociedade. O Durkheim é o contrário, ele valoriza então o contexto que ele está inserido e passa então para o indivíduo. Seria mais ou menos a ideia de que você tem que entender o contexto que ele vive, entende? Você tem que entender o contexto para entender o que ele passa, para então saber o motivo do suicídio. Falando primeiro sobre o altruísta, o altruísta seria uma pessoa que, por exemplo, ela se suicida em prol de um costume, de uma tradição, às vezes pode entrar em religião, e os grandes exemplos disso é kamikaze durante a Segunda Guerra Mundial, kamikaze japonês, e homem-bombas. Entende? Como homem-bombas que eles valorizam a tradição, a cultura, a religião deles, islão, entendeu? E o que eu devo fazer em relação a Deus? O fato é, simplesmente o ame. Se ele acredita nisso, se essa é a religião dele, se esse é o pensamento dele, se é a filosofia de vida dele, simplesmente o ame e respeite. Não adianta você criticar, julgar e falar, não, só porque é diferente do seu pensamento. Não, simplesmente um ame. Esse é o maior fato de ser cristão, de levar a Deus e amando pessoas assim. O outro fato seria um anômico. O anômico, ele entra em colapso, um grande evento, uma anomia. Por exemplo, crise de 29. Crise de 29 a gente tem uma grande crise, a Grande Depressão, e ali entra pessoas, vão começar a suicidar e tudo mais, porque há uma anomia, um grande colapso, um grande evento. E não indo muito longe, a gente tem agora a pandemia com essa quarentena, entra nesse caso. Se uma pessoa então se suicida por causa disso, entra no anômico segundo Durkheim, porque é um colapso em uma sociedade que a gente está vivendo. E para pessoas que passam por esse período de turbulência, que sofrem de ansiedade que a gente está vivendo, eu queria deixar uma passagem lá em João capítulo 14, versículo 27, que fala assim: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Isso quem fala é Jesus, quando ele está indo embora e ele deixa o Espírito Santo nesse contexto. O que eu quero te dizer é, simplesmente, eu acho que não tem como deixar mais claro essa passagem. Assim, não tenham medo, tenham a paz. Eu gosto de uma parte de Isaías, fala, o príncipe da paz, sabe? E isso é incrível. Então, simplesmente, pessoas que estão passando por isso, você deve falar sobre paz para ele. Pessoa que está nesse período anômico de crise de ansiedade, de depressão, entrando em quadro depressivo, simplesmente fala da paz para ele, a paz, o príncipe da paz. E passando para o último agora, que é o egoísta, que é onde a gente pode mais encontrar numa sociedade hoje, que é uma pessoa que se sente desligada de algum grupo, uma pessoa que se sente separada, uma pessoa que se sente inferior a algum grupo, a uma sociedade, a algum grupo de amigos e tudo mais. Aí entra no caso egoísta. Pessoas assim, que é onde a gente deve mais atuar, porque é onde acontece a maioria dos casos. Tem até dentro das igrejas pessoas assim, pessoas que não conseguem se enturmar em algum grupo. Aí ela se sente desligada. E o que a gente deve fazer é entrelaçar essa pessoa. A gente deve trazê-la de volta ao grupo, a uma sociedade. Ela que se sente desligada ou inferior, você tem que trazê-la de volta. E como você vai fazer isso? Falando a linguagem dela. Às vezes ela, por exemplo, uma pessoa que se sente desligada de um grupo é porque, por exemplo, você gosta de pagode e a pessoa é roqueira. Simplesmente ela não enturma, ela no canto dela, ela fica na dela. E o que eu quero falar? Fala na linguagem dela. Ah, você é roqueiro? Fala alguma coisa, tipo o surgimento do rock, tudo mais, os movimentos do rock, evento de rock, Rock in Rio, tudo mais. E começa a dialogar com essa pessoa e traz ela de volta e ela não se sente mais desligada. E outra parte da Bíblia que eu acho muito interessante é o cego Bartimeu. O cego Bartimeu ele usava uma capa. Essa capa representava naquela época inferior. Aquela capa mostrava que ele era assim, ele era um morador de rua, mostrava que ele era inferior e desligado de uma sociedade. E Jesus, quando passa por ali,
fala assim, chama ele, vem cá que eu tô te chamando, cego, e ele joga a capa. O que Jesus faz naquele momento então? Ele traz a pessoa de volta. Ele fala, em outras palavras, em outra perspectiva ótica, ele fala assim, você não é inferior. Não se sinta desligado, é isso que Jesus faz nessa passagem. Então é isso que eu queria falar, essas três divisões do segundo Durkheim, e simplesmente traz ao nosso contexto, traz ao nosso cotidiano. E agora o resumão, o altruísta, o egoísta, o anômico, fechou? E através dessa parte, altruísta, simplesmente o ama, egoísta, traz de volta, assim como Jesus fez com o cego de Bartimeu, e o anômico simplesmente leva o príncipe da paz. É isso que eu queria falar, é isso que eu queria deixar com vocês sobre essa parte do suicídio e como fazer relação com Deus. Então é isso, galera, que eu queria falar. Se você curtiu, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, curte aí, se inscreva no canal, tá ligado? Compartilha essa visão com seus outros amigos e põe em prática isso. Fechou? É nóis, falou!